muita coisa que ajuda, mas só uma coisa resolve. O que você vê como, meu Deus, como vai ser agora? Desde a eternidade, Deus já sabe como vai resolver. Ele não está pensando em como vai resolver. Já está resolvido há muito tempo na mente dele. Deus não pode ser pego de surpresa. Sadraque, Mesaque e Abidnego caem naquela fornalha. Nabucodonosor fala, matamos. E quando olha, eles ainda estão vivos. E falam, não jogamos 3? Aquecemos a fornalha 7 vezes mais. E tinha 4 homens andando. É Jesus falando, não importa o que armem contra você, eu estou te provando há milênios que eu vou estar na fornalha que você estiver. É Jesus falando o seguinte, talvez você tenha que ir para a fornalha, mas nem cheiro de fumaça vai ficar na tua roupa. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Eu não sei se você já percebeu, mas tem muita coisa aqui na terra que nos ajuda. Alguém aqui, por exemplo, já precisou de advogado? Ajuda, não ajuda? Sim ou não? Você está num problema jurídico, uma questão assim, que o advogado ajuda muito. Terapia ajuda? Sim ou não? Ajuda. Tem muita coisa que ajuda. Livros ajudam. Existem profissionais liberais que são importantíssimos para algumas situações que a gente está passando. Tem muita coisa que ajuda. Mas eu vim percebendo, quanto mais você debruça sobre a Bíblia, estuda sobre a vida, observa as pessoas, tem muita coisa que ajuda, mas só uma coisa resolve. Tem muita gente que facilita, mas só tem um que faz a gente chegar inteiro no final. Então, não tenha dúvida nenhuma que existem coisas que a gente precisa da mesma forma que uma criança precisa dos pais. Por exemplo, eu tenho 4 filhos, você deve ter filhos também, talvez não nessa quantidade. Mas nossos filhos, eles precisam da gente por vários motivos. Um dos motivos é que eles não conseguem compreender o que realmente precisam. Às vezes você quer levá-los de mão dada no shopping, não é porque você é super protetor, é porque você não quer que ele se perca. Mas ele não tem essa consciência de segurança. Os filhos geralmente não têm consciência do que realmente precisam. Chega na adolescência, a gente vira conselheiro deles. Olha, filho, cuidado com isso, não vai em lugar tal, olha, se afasta daquela pessoa. Ele não tem a mínima consciência que aquela pessoa pode levá-lo para o mau caminho, ou que aquele ambiente pode levá-lo a fazer coisas que ele vai se arrepender muito depois. Existem coisas que, se não tiver alguém direcionando e protegendo, a gente erra, sim ou não? Sim. E na vida adulta é igualzinho. É que é muito fácil explicar isso quando se trata de uma criança, mas na vida adulta é muito parecido. Se a gente não continuar com alguém que nos orienta, direciona, protege, a gente erra igual criança. A gente não tem nem dimensão, a gente não tem nem consciência dos perigos que corremos, se não tiver alguém nos pegando pela mão, falando, por aqui não, aqui, isso não, com essa pessoa não. Freud, o pai da psicanálise, dizia que o ser humano criou o Deus na cabeça, inventou o Deus na cabeça, por causa da necessidade, na fase adulta, de continuar com a proteção paternal. Ou seja, quando o ser humano cresce, vira adulto, e percebe que ainda se sente inseguro, que ainda assim não consegue resolver todos os problemas da vida, na cabeça de Freud, ele inventa Deus para poder ter um sentimento de proteção. É lógico que a questão do ser humano inventar Deus na cabeça é um devaneio, porém tem sentido o que Freud fala, de que o ser humano, ele percebe, mesmo na fase adulta, que ainda precisa de proteção paternal, orientação, qualquer tipo de orientação que vai levá-lo a um caminho melhor, ou protegê-lo de uma decisão que o destrua. E a gente está na fase adulta, muito parecido com as crianças, precisando de alguém para resolver problemas como angústia. Aí você tenta na terapia, ajuda. Culpa. Aí você tenta trabalhar mentalmente, autoanálise,
aquela autoaceitação, autoconhecimento. Ajuda, só não resolve. Lidar com gente difícil, tem vezes que você não queria a guerra, mas a guerra chegou até você, agora você vai ter que lutar. Existem muitas coisas na fase adulta, como tristezas profundas que podem caminhar por uma depressão, traições de todos os tipos, dores na alma que são muito difíceis de curar. Existem coisas que você carrega desde a infância e até hoje, consciente ou inconscientemente, você nem consegue ainda se libertar disso. Rejeições, pessoas que te colocaram de lado e na verdade eram para te proteger, pessoas que te machucaram profundamente. E eram pessoas para o contrário, eram pessoas para criar um muro de proteção sobre você, e foram justamente as pessoas que te fraudaram, feriram, subtraíram, seja nas emoções ou na matéria. Então, tudo que a gente procurar aqui na terra pode ajudar, mas nada resolve por completo. Tudo ajuda. Continue lendo bons livros, continue fazendo terapia. Se você pode ter o melhor advogado, tenha. Se você pode ter o melhor médico, tenha. Mas tudo isso é só uma ajuda, porque só uma coisa resolve. Abra comigo Apocalipse capítulo 5. Vamos começar pelo último livro da Bíblia, o livro da revelação dos últimos tempos. Hoje de manhã eu estava vindo para cá, um amigo me escreveu no WhatsApp e falou assim: vamos fazer tal coisa hoje. Eu falei: eu não posso, eu estou indo para a igreja pregar. Falei: rapaz, mas você já trabalha a semana toda. Acabei de sair da mentoria lá do Destiny Mais, que é a nossa mentoria de empreendedores. Semana toda dando aula, tenho um instituto de educação, faço isso, faço aquilo, viagem para palestra, escreve livro, estou no meio de um lançamento. Eu falei: sabe o que é? Tem coisas que você ainda não entende. É que uma pessoa que experimentou o perdão de Deus um dia, vira missionário no outro dia. Quem passou pelo perdão, vira missionário rapidinho, começa a entregar a palavra. Eu acabei de subir uma mensagem no meu YouTube, que é: você não é o que fizeram de você. É João capítulo 4, quando eu explico que Jesus conversa com aquela mulher de Samaria, que teve 5 maridos e o 6º não era dela. E até ali, a mulher demorou anos, criando multidão de pecados e erros, acabando com a reputação dela. No outro dia, ela já é uma missionária de Jesus e ganha a cidade de Samaria toda para Cristo. Ou seja, quem experimentou o perdão, não consegue mais ficar parado. Quando você vê crente parado, não está pregando, não está ensinando a Bíblia, não está trazendo: vamos lá para a igreja comigo. Ontem, eu escrevi com umas 3, 4 pessoas, falando: vamos para a igreja amanhã. Porque quando você passou pela redenção, você fala: não dá para ficar calado. As pessoas precisam saber que tem perdão disponível, tem salvação eterna disponível, tem cura para os problemas que ninguém nesse mundo cura. Tem solução para o que parece sem solução. Capítulo 5 de Apocalipse diz, lembre-se que, só te contextualizar, o apóstolo João, o discípulo amado de Cristo, está preso na ilha de Patmos, atualmente região da Grécia, e ele é levado, ele é arrebatado aos céus para ver os últimos dias, o acontecimento final, o dia do julgamento. Ele está vendo o que nenhum ser humano foi capaz de ver, que é o dia do Senhor. Ele está vendo a vida após a morte, ele está vendo os céus. E no capítulo 5 ele fala algo interessante: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo estava selado com 7 selos. Eu vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele.
Aqui a gente está num problema que nem terreno é mais. A gente está falando de um homem que está arrebatado, foi para o céu, e está vendo que no céu tem um problema para resolver. Tem um livro na mão de quem estava sentado no trono. Esse livro estava escrito por dentro e por fora, códigos que vão determinar quem nós somos. E eu vou te provar daqui a pouco. O que está escrito nesse livro é o que determina quem você é. Você nunca vai saber quem você é sem ler esse livro. Só tem um problema: nesse livro ninguém conseguia, não é só abrir, não conseguia nem olhar para ele. Ninguém foi achado digno, nem na terra, nem debaixo da terra e nem no céu. Não tinha nenhum arcanjo, nenhum dos 24 anciãos, ninguém era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Às vezes você cria amizade com gente muito poderosa dentro do teu contexto. Aí você fala: bom, já que eu sou amigo do arcanjo Miguel, esse problema aqui ele vai resolver. Esse aqui ele não resolve. Bom, já que eu sou amigo de um dos 24 anciãos, ele vai poder me dizer o que está escrito no livro. Não, ele também não consegue abrir o livro nem desatar os seus 7 selos. Tem coisas que as pessoas ajudam, mas só um resolve. Só um resolve. O problema é que Deus não pode ser surpreendido. Repete comigo: Deus não pode ser surpreendido. Nada pega Deus de surpresa. Ou seja, o que você vê como, meu Deus, como vai ser agora? Desde a eternidade Deus já sabe como vai resolver. Ele não está pensando em como vai resolver. Já está resolvido há muito tempo na mente dele. Deus não pode ser pego de surpresa. Eu te aconselho a anotar, se você pode, a partir de agora. O choro de João, dizendo: meu Deus, ninguém foi digno de abrir esse livro, ninguém é digno de desatar esses selos. Como é que a gente vai saber o que está escrito? Esse choro de João é um eco que começou na queda de Adão. Quando Adão, que foi criado como homem perfeito, lá em Gênesis 1, decide tomar as decisões que vão prejudicar toda a humanidade, porque através de Adão entrou o pecado no mundo. Então, está aqui a explicação: por que o homem é mau? Porque mesmo que ninguém me ensine a mentir, eu vou mentir. Porque mesmo que eu tenha sido criado numa família muito boa, eu acabo sendo impuro, eu acabo sendo imoral de alguma forma, porque aquela pessoa nunca me fez mal, mas eu desejo mal para ela. Por que o ser humano é assim? Porque o pecado entrou na humanidade através do erro de Adão, através da escolha de Adão. E aí você fala: Tiago, peraí, mas eu vou ter que colher as consequências por causa de um erro de um homem? Deus já tinha pensado em tudo. Por mais que Adão tenha prejudicado a humanidade, Deus não foi surpreendido por esse erro. Ele já tinha um plano para solucionar as coisas. O plano já estava traçado. Gênesis 3,15 diz que um homem nascido de mulher iria pisar na cabeça da serpente. Ou seja, no próprio Gênesis aparece uma cena interessante. Quando Adão e Eva percebem que estão nus, eles tentam se cobrir com uma folha e percebem que aquilo ali não dura muito tempo e não cobre muita coisa. Então a Bíblia diz que Deus pega uma pele de um animal e cobre Adão e Eva. Isso está logo no início da criação, mas já era uma revelação de tudo que Deus pretendia. Você mesmo errou e se envergonhou, mas eu, por causa de um sacrifício, porque um animal teve que ser morto para aquela pele existir, por causa de um sacrifício, eu vou cobrir a tua vergonha para sempre. Você criou essa vergonha, não fui eu, mas eu cubro tua vergonha com o sacrifício que eu vou fazer. Em Gênesis o plano já estava todo revelado. É porque a gente não tinha nenhuma capacidade teológica, espiritual, de revelação para entender que Jesus não está atuando de 2000 anos para cá, quando ele encarnou, saindo da barriga de Maria lá em Belém. Não, Jesus está desde a criação, desde sempre. Ele é eterno, ele não foi criado. E o seu plano, o plano divino, sempre existiu. Antes de ser visto em carne, há 2000 anos,
Jesus era percebido em glória em todo o Velho Testamento. Para quem não tinha essa notícia, Jesus está durante toda a humanidade, sem contar a eternidade que a gente não consegue nem entender o que é, tentando interferir na vida do ser humano, tentando livrar o ser humano, salvar o ser humano, perdoar, trazer uma nova expectativa. Você vê que ali na roupa que Deus coseu para cobrir Adão e Eva, já era um anúncio de que um sacrifício seria feito para cobrir a tua vergonha. A minha e a tua vergonha só foram cobertas por causa do sacrifício da cruz. Senão eu estaria envergonhado até hoje. Eu estaria debaixo da acusação de Satanás até hoje. Jesus, para quem não sabe, ele era o anjo que aparece para Agar no deserto, para prometer que dela também vai sair uma grande nação. Foi Jesus que aparece em forma de anjo. Isso fica claro porque existem anjos que não aceitam a adoração, e já essas aparições aqui, ele não só aceita a adoração do homem, como pega a oferta do homem. Quando ele aparece para Gideão e fala: tu és poderoso guerreiro, só Jesus pode revelar a tua identidade. Ele fala: tu és um poderoso guerreiro, Gideão. Eu? Que isso? Eu sou o mais pobre, eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Você é um poderoso guerreiro. Jesus aparece em várias situações. Para Abraão e Isaac em Gênesis 22. Para Moisés na sarça ardente. Você pode ver que toda vez que Jesus aparece de forma ainda misteriosa, as pessoas não tinham ideia de quem era ele, não tinham ideia de que um dia ele iria encarnar, e o mistério que foi oculto dos séculos, todo mundo agora ia saber. As pessoas não tinham essa ideia. Olha que geração abençoada nós nascemos. A gente pode ter fatos agora para juntar as informações e falar: ele sempre esteve conosco. Está aqui. Ele era o quarto homem da fornalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego caem naquela fornalha, e o rei Nabucodonosor fala: matamos. E quando olha, eles ainda estão vivos. E falam: não jogamos 3? Aquecemos a fornalha 7 vezes mais, e tinha 4 homens andando. É Jesus falando: não importa o que armem contra você, eu estou te provando há milênios que eu vou estar na fornalha que você estiver. É Jesus falando o seguinte: talvez você tenha que ir para a fornalha, mas nem cheiro de fumaça vai ficar na tua roupa. Ele era o príncipe do exército do Senhor lá com Josué. Josué toma Jericó, não porque era forte, mas porque o príncipe do exército do Senhor foi com eles. Existem vitórias na tua vida que você acha, por algum motivo, talvez por ignorância, que foi a força do teu braço. Era o príncipe do exército do Senhor indo na tua frente, te livrando do mal, quebrando correntes, fazendo o concorrente desistir da proposta, fazendo uma porta que estava fechada a se abrir. Já era ele intercedendo a teu favor. Ele era o anjo que lutou com Jacó. Ele toca na coxa de Jacó e fala: eu mudo o teu nome. Você agora não é mais Jacó, que muitos chamam de trapaceiro. Agora você é Israel, o príncipe do Senhor, porque você lutou contra Deus e prevaleceu. Ele era a coluna de nuvem e de fogo que guiava o povo no deserto. O povo do deserto nunca tinha escutado o nome de Jesus, e Jesus já se manifestava misteriosamente como uma nuvem que dava sombra de dia e fogo que iluminava a noite. Ele era o sinal por onde ir e por onde não ir. Desde sempre ele foi nosso guia, desde sempre ele foi o orientador, desde sempre ele foi o Waze do ser humano, o Google Maps que nos leva para o destino final em segurança e no tempo correto. Sempre foi assim. É que esse mistério estava escondido, não tinha sido revelado ainda. Ele era a rocha que dava água para o povo no deserto. Jesus nunca deixou um dos seus morrer de sede. Quem tem sede, ele fala: pode vir que eu dou água. E não é qualquer água não, eu dou água viva, para você nunca mais ter sede disso aí que você tem. Essa necessidade de aceitação, essa falta de amor próprio, essa angústia que não sai nunca, essa culpa que Deus já perdoou teu passado, mas você insiste em querer lembrar. Se você beber da água que eu dou, porque eu sou a rocha que dá água no deserto. Beber água quando você está em casa na geladeira não tem nada a ver
com você estar no deserto, morrendo de sede, e Jesus fala assim, ó, tá no deserto? Não tem geladeira no deserto? Eu sou a rocha que faz sair água para você. Ou seja, eu crio algo que não existe, só para você beber, só para você ser abençoado. O Antigo Testamento coloca em sombras esse mistério que há 2000 anos foi revelado claramente na encarnação de Cristo. Quando esse espírito protetor que guiava os seres humanos, que fazia as coisas acontecerem, realmente começa a se revelar. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Às vezes você fica chateadinho porque alguém não gosta de você. Às vezes você se sente rejeitada porque a colega do trabalho olha torto para você. Jesus, que antes de se encarnar já tinha feito tudo isso, quando vem perfeito e sem pecado ao mundo, nem o seu povo, os judeus, queriam recebê-lo. A sua galera, o seu povão, matou um homem perfeito. Falou que ele enganava o povo, chamaram ele de Beuzebu, diabo. Imagina o que vão fazer com a gente que é cheio de erro. Você está querendo ser aceito pelas pessoas? Você não leu a Bíblia não? Jesus fez tudo certinho e cuspiram nele, rasgaram a coluna aqui, o lado dele, furaram as mãos dele, bateram em Jesus, tiraram o sangue de Jesus a pancada. Várias vezes pegaram pedra para apedrejá-lo, ele teve que fugir. Caluniavam Jesus, dizendo que ele estava enganando o povo, tentando destruir a lei de Moisés. Você imagina um homem que era perfeito, que nunca fez mal para ninguém, sofrendo tudo isso calado. E a gente fica revoltadinho quando alguém quer atacar a gente, quando alguém fica contra a gente. Se a gente erra, às vezes a gente até merece alguns sofrimentos que passamos, mas Jesus era perfeito e passou por tudo isso. Ele fica 33 anos na terra, sem pecado, mas perdoando pecados, sem erros, mas não apontando o seu erro. O único tipo de... A Bíblia diz que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. O único tipo de pessoa que Jesus discutia, batia de frente, era o hipócrita. O único tipo de pessoa. É a pessoa que botava o dedo na cara dos outros, mas estava cheio de erro por dentro, que se fazia de especial por fora, mas era sepulcro caiado por dentro. O pecador mesmo, ele falava, vai meu filho, vai embora, a tua fé te salvou. A mulher pega em flagrante adultério, ela fala assim, querida, minha filha, onde estão teus acusadores? Ela foram embora, ele falou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. O problema de Jesus quando estava em carne e passou esses 33 anos ensinando o evangelho, não era com o pecador, que o pecador ele veio para perdoar mesmo, era com o hipócrita. Era com quem sendo pecador, porque todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, segundo o apóstolo Paulo em Romanos. É que o homem sendo pecador, queria apontar o outro. Se incomodava com o erro do outro, em vez de se incomodar com seus próprios erros. E nesses 33 anos que ele passa na terra, ele faz milagres, perdoa pecados, restaura pessoas, casamentos, levanta pessoas desesperançadas. E quando chega o momento da cruz, que era a morte mais vergonhosa da época do Império Romano, a cruz não foi vista, como não é até hoje, como uma vergonha, mas como uma quitação de dívida. A cruz foi a quitação de dívida por tudo que nossos antepassados, nós e os que virão depois de nós fizeram, fizemos e ainda faremos. Ele já pega tudo isso e quita no sacrifício. Ele fala, você ainda vai fazer muita vergonha nesse mundo, meu filho. Deixa eu logo fazer um sacrifício que vai cozer uma roupa para cobrir a tua vergonha. Porque quando chegar o dia do juízo final, você não vai estar nu diante de Deus. Você vai estar coberto por um sacrifício que Deus vai entender que você é filho. Que você é filho e vai falar, pode vir bendito do meu Pai. Vem que eu vou te mostrar a casa que eu preparei para você. Não foi pelas tuas obras, foi por causa do plano eterno que já estava escrito. Deus não foi surpreendido pelo teu erro, Deus não foi surpreendido pelas obras de Satanás. Ele já estava preparado para resolver o que nem tinha acontecido ainda.
A cruz parecia uma derrota, a cruz parecia o fim. Ele fica 3 dias na sepultura e ele explica isso, que quando os fariseus questionam ele, ele fala: nenhum sinal vou dar para vocês, a não ser o sinal de Jonas, que fica 3 dias no ventre escuro de um grande peixe. E esse foi o sinal. Jesus ficou 3 dias no sepulcro. No 3º dia ele ressuscita, passa 40 dias ressurreto, dando as últimas instruções para os discípulos. E depois dos 40 dias, a Bíblia diz que ele começa a subir aos céus, com muita gente presenciando. Cerca de 500 pessoas foram testemunhas oculares da subida de Jesus aos céus. Mais de 1000 pergaminhos do 1º século foram encontrados, de pessoas dizendo que viram Jesus. Enquanto muita gente acredita em Alexandre o Grande, Aristóteles, Platão, por causa de 10, 12, 20 pergaminhos que tem sobre eles. Só da ressurreição, só da história de Jesus tem mais de 1000, do 1º século. Então, se a gente for por arqueologia, se a gente for por história, é matemático acreditar que Jesus morreu e ressuscitou. Que ele viveu, nem os historiadores duvidam. E quando ele sobe aos céus, você imagina essa cena? Depois de 3 dias no túmulo, depois de rasgar o véu para que o homem agora tivesse contato direto com Deus, ele resolve um monte de problema do ser humano, porque muita coisa ajudou o ser humano, a lei ajudou o ser humano, os profetas ajudaram o ser humano, mas só um desceu do céu para resolver. Muita coisa ajuda, só um resolve. Só um resolve. Aí ele desce para resolver. Fala assim: ó, por mais que você pague um bom médico, existem doenças que só eu posso curar. Por mais que você trate muito em terapia, existem coisas do teu passado que só eu posso perdoar. Então ele desce, ele se manifesta, ele encarna para resolver os problemas do ser humano. E os problemas mais emblemáticos, como: quem sou eu, para que eu sirvo, por que eu estou nessa terra, propósito, que é uma coisa que todo mundo corre atrás, para onde eu vou depois dessa vida. Todos os problemas filosóficos do ser humano foram resolvidos com a vinda de Cristo. E depois que ele deixa todos os ensinamentos e as soluções bem aparentes para quem quiser agora encontrá-la, ele sobe ao céu. Imagina Jesus subindo aos céus e caminhando agora em direção aos portais celestiais. A Bíblia diz que existem guardiões na porta dos céus. Imagina aqueles anjos, querubins, serafins, arcanjos. Um anjo desse de guarda, com espada na mão, vindo um homem, porque a Bíblia diz que ele subiu como homem. Um homem caminhando em direção à porta dos céus. Você imagina o alarme que foi na segurança. Fala assim: o que é isso? Em milênios nós nunca vimos alguém conseguir vir em formato de um homem e estar caminhando em direção aqui. E todo mundo começa a se alarmar. O homem não só estava andando em direção à porta dos céus, mas ele estava sujo de sangue. E quando ele começa a chegar mais perto, apesar do desespero dos guardas celestiais, eles reconhecem que esse homem estava com as mãos furadas. E provavelmente um deles gritou, está lá em Salmos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A porta do céu se abre, ele entra na eternidade novamente, vai direto para a sala do trono. E quando ele chega na sala do trono, está o discípulo amado ajoelhado chorando, falando assim: ninguém é digno de abrir o livro e desatar esses 7 selos. E aí vem o versículo 5 do capítulo 5 de Apocalipse diz: todavia um dos anciãos me disse: João, não chores, olha ali quem entrou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e abriu o livro e vai desatar os seus selos.
E quando tomou o livro, quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro que entrou, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As tuas orações estão sendo guardadas para esse dia aqui, ó. E eles entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. E aqui entra o que estava escrito no livro, que você só pode saber agora porque Jesus desatou os seus selos. E para o nosso Deus fomos constituídos reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Isso aqui é algo que nenhum advogado vai resolver para você. Não tem advogado que te defenda no juízo final. Não tem médico que cure feridas que estão tão profundas, porque não existe ainda um raio-x que bata a chapa da tua alma. Existem coisas na tua família que são multigeracionais, que se o Espírito Santo não for lá e tirar, continua passando de filho para filho. Mas o que estava escrito nesse livro que ninguém conseguia abrir é: vocês vão reinar sobre toda a terra. Eu vou fazer de você reis e sacerdotes. Ei, Dona Maria, que serve cafezinho hoje, você vai ser uma rainha e uma sacerdotisa. Você que está desempregado e acha que não é nada, você pode continuar sendo humilhado por alguém aqui na terra. No céu, você vai reinar sobre todas as coisas. Você que tem seus complexos de inferioridade, você que se acha nada, você pode melhorar aqui na terra, ainda dá tempo para melhorar, tá? Não precisa ficar nessa baixa autoestima não, mas no céu seremos todos reis e sacerdotes. Todo o sacrifício de Jesus foi para ter o poder único que resolve esse livro, para abrir e falar o seguinte: eu vou constituir vocês reis e sacerdotes, e agora vocês vão governar sobre toda a terra. Seus pecados, não me lembro mais. Eu escrevo um novo futuro para vocês. Eu resolvo o problema que ninguém aqui na terra pode resolver. Eles podem ajudar, ou tentar ajudar. Tem problema que só eu resolvo, diz o Senhor. Quando alguém me pergunta por que eu sou crente, eu falo: Tiago, você é tão inteligente porque você é crente. Já leu a Bíblia, meu filho? Se você começar a ler a Bíblia, você vai entender quem você é. O apóstolo Paulo vai começar nas suas 13 cartas da lista de coisas que nos tiram do céu. Até mesmo inimizades. Não está falando com alguém. A Bíblia diz: de forma alguma herdarão o reino dos céus. Você começa a ler a Bíblia, você começa a falar: meu Deus, eu estou frito. A pessoa que fala assim: eu não preciso de Deus, é porque nunca leu. Porque se ler, vai dobrar os seus joelhos e vai falar: tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. E sabe qual é a grande graça da palavra? Deus nunca rejeitou alguém que foi com o coração quebrantado e contrito diante dele. Nunca. Nunca. Ele já rejeitou hipócrita. Ele já rejeitou as pessoas que insistiram em continuar no erro. Não quem errou, quem insistiu em continuar no erro. Agora, quem chegou, independentemente do que fez, diante dele com o coração quebrantado e contrito, ele fala: pode vir, que foi justamente por você que o plano eterno foi traçado. Aliás, eu tenho até uma roupa nova para você, que é fruto do sacrifício. Vai cobrir toda essa tua vergonha, tua depressão, teu passado, teus problemas familiares. Eu vou te cobrir, porque no dia final vai ser por essa roupa que eu estou te vestindo que Deus Pai vai olhar para você e falar: esse é digno de entrar, pode vir. Você não é digno pelo que fez, você não é digno porque deu uma oferta na igreja, você não é digno porque ajudou o pobre, você é digno porque Jesus te vestiu com as vestes ideais para o dia da salvação. Jesus fez isso por você. E eu encerro dizendo: continue buscando ajuda, porque nós não somos
Nenhum tipo de ignorantes para fugir das ajudas humanas. Se precisar de terapia, vai. Precisa de psicólogo, vai. Precisa de médico, pelo amor de Deus, vai. Precisa estudar para melhorar teu português, estude. Precisa estudar para um concurso, faça o melhor cursinho que você puder. Precisa passar por um processo de treinamento, de mentoria para ser uma pessoa melhor, passe. Mas saiba que tudo isso só ajuda. Mas só um resolve. E se você já tem esse que resolve na tua vida, aplauda o Senhor, porque Ele vai continuar, Ele vai te abençoar, Ele vai te levar para outro nível. Fica de pé e vamos orar. A nossa oração hoje é uma oração fácil. Jesus, eu te escolho para sempre. Não me abandona. Tanta gente já me deixou de lado, mas não me deixa de lado. Tanta gente gostaria que eu morresse, tanta gente gostaria que eu fosse punido pelos meus erros, mas perdoa meus pecados e me leva salvo para o reino celestial, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo. Deus me levará salvo para o reino celestial, diz o apóstolo Paulo. Uma oração tão simples. Eu já errei tanto, Senhor, e Tu tiveste paciência comigo. Eu já fui por caminhos loucos, e Tu insististe em ir lá com muita calma, deixar 99 ovelhas, ir lá buscar a rebeldezinha que era eu e me trazer de volta. O que eu te peço é, dá-me forças para Te seguir até o fim, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que perseverar no domingo, não é aquele que lê a Bíblia de vez em quando, é quem perseverar até o fim. Esse espírito que você está sentindo agora, essa glória que está rodeando agora, não pode. Você precisa ser especialista numa coisa, está escrito em Provérbios. Vês um homem perito no que faz, especialista no que faz, ele vai andar com reis e não com a plebe. Então, para fazer coisa grande, negócio grande, para sair bem na vida material aqui na terra, tem que ser especialista. Então, eu não estou desqualificando nada disso, eu só estou dizendo que acima de todas as coisas, joelhinho no chão, porta trancada, humilha-se diante de Deus e fala: sem Ti nada eu posso fazer. Senhor, parece que esse negócio já está fechado, mas se não é para mim, desfaz. Se é para mim, faz assinar hoje. Senhor, parece que aquele amigo ali é tão bonzinho, mas se ele é uma armadilha no meu caminho, desfaz essa amizade. Quando você começa a colocar a tua vida diante de Deus, Deus começa a mandar a resposta do céu, Deus começa a mandar provisão onde não tinha, Deus começa a tirar a armadilha. Aí você começa a dar certo na vida. Aí você começa a passar para um próximo nível. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Porque algumas pessoas estão no mesmo ambiente aqui. Uns vencem, têm vitória, e outros vivem derrotados. A diferença não é o ambiente ou Deus, porque o ambiente é o mesmo e o Deus é imutável, Ele não muda. A diferença é porque tem gente que escuta e pratica, tem gente que escuta e nem concorda, e tem gente que nem vem. Nós temos vários tipos de pessoas. Está aqui, ó, aberto a todo mundo, gratuito. Tem gente que vem, tem gente que nem vem. Tem gente que vem e fica: será que é verdade isso que esse cara está falando? Tem gente que vem e acredita. Tem gente que vem, acredita, mas não pratica. Só quem dá certo, qual é a diferença de quem dá certo e quem dá errado? É quem vem, escuta, acredita e pratica. Nesses anos todos, como crente servindo ao Senhor, eu não sou pastor, sou pregador, né? Obrigado, irmão. Sou um pregador. Mas esses anos todos servindo ao Senhor, eu percebi que tem gente que fica 30 anos na igreja e dá errado. E tem gente que está 6 meses na igreja e dá certo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Hoje eu vou te ensinar um trunfo para a tua vida começar a dar certo, porque deixa eu te falar.
o próximo ano vai ser o melhor ano da tua história até hoje. Você nunca teve um ano como você vai ter. Nós temos um mês para se preparar. Nós vamos nos preparar na palavra para ter um ano surpreendente, cheio de boas notícias. Os milagres vão te perseguir, eles vão correr atrás de você. Já como você pode prometer isso? Está escrito, eu vou provar. E o que está escrito acontece, porque Deus não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o grande segredo está na prática. Por exemplo, a Bíblia diz que se você não perdoar quem te feriu, quem aqui já foi ferido por uma pessoa? 5 pessoas só? Gente, que povo bom. Senhor, leva teu povo, arrebata. Povo bom, o povo está preparado para subir. Quem aqui já foi humilhado por alguém? Aí, a Bíblia diz que se você não perdoar quem te feriu, o Pai que está nos céus também não perdoa seus pecados. Perdão é condicional. Se você não perdoar, não quero. Ah, é orgulhosinho, não quer. Não, eu estou muito ferido. Ah, está feridinho? Deus também não te perdoa. E Ele tem pecado suficiente para te condenar e te mandar para o inferno. Ele sabe de tudo. Tem coisa que você esqueceu, Deus tem anotado. Salmo 51, Davi fala: Senhor, todos os meus pecados estão diante de Ti, de forma que eu não tenho como me defender. Pode atender, tranquilo, a gente espera. Davi fala: eu não tenho como me defender. Então assim, está escrito, tem que perdoar. Todo mundo perdoa? Não, mas está na igreja. Diz que é crente, só não pratica a palavra. A Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar nossos inimigos, orar pelo que nos perseguem. Quando a pessoa nos persegue, a gente está doido para que ela morra. Jesus, não. É o contrário. Você tem que orar por ela. Ah, não orou por quem está te perseguindo? Não é crente, não está praticando a Bíblia. Você acha que ser crente é vir na igreja domingo? O diabo vem na igreja, às vezes possuindo o corpo de alguém. A igreja é para fortalecer a nossa fé, praticar a palavra que nos faz crente. Hoje de manhã eu estava falando com a minha esposa no vídeo chamada. Ela estava indo para a igreja. Ela falou: Tiago, eu estou separando aqui o dízimo, mas eu estou sentindo no meu coração de fazer uma oferta especial por esse ano, por Deus ter protegido nossa família esse ano. Eu falei: filha, o que Deus colocar no teu coração faz. Minha família, meus pais, meus avós somos dizimistas e ofertantes desde sempre. Deus nunca falhou com a gente. Aí Deus vai: não vou dar dízimo não. Ah, então não dá, ué. Só não fala que é crente. Eu não vou dar oferta para a igreja não. Então não dá. Desobedece a Bíblia e vive as consequências. Eu não vou perdoar não. Então não perdoa, cada um faz o que quer. Cada um determina seu destino, você escolhe. Está escrito, não quer fazer, não faz. Beijo, abraço, eu vou pregar em outro lugar. Eu prego onde quer escutar. A Bíblia é para quem quer só, não é a Bíblia não é obrigatória, não. Tanto que você tem que comprar para ler. É só para quem quer praticar. Bíblia aberta no Salmo 91 em casa não faz efeito nenhum, não. A gente não é espírita, a gente é crente. Bíblia aberta não funciona, é Bíblia praticada que muda tudo. Então não perdoa, não é fiel. Deus te trouxe para cá. Tem gente morrendo agora tentando chegar. Você chegou, está prosperando e não abençoa a igreja. Não entendi nada. Deus perdoa seus pecados, você não perdoa quem te feriu. Ainda não entrei na mensagem não, só preparando seu coração porque eu vou te ensinar hoje. Ainda nem li a Bíblia, calma. É que eu preciso dar uma pancadinha primeiro, porque eu estou sentindo que tem gente que vai se converter de verdade hoje. Então tem um monte de instrução na Bíblia que você não pratica, mas quer a promessa. Só que para que uma promessa se cumpra na sua vida, uma instrução precisa ser cumprida. Um princípio precisa ser cumprido. E a gente às vezes vem achando que as coisas vão cair do céu e não vão. E ser crente é complicado porque é o seguinte:
O crente começa a acreditar muito em Deus, ele acha que Deus vai fazer tudo por ele. E não vai, porque Deus faz tudo, menos a sua parte. Então olha como é que é complicado ser crente. Você acha que agora que eu sou crente, que eu sirvo a Deus, Deus vai fazer tudo por mim. Não vai. Ele vai fazer tudo menos a sua parte. E também tem um outro tipo de crente, que agora que ele aprendeu a fazer, ele é bom no que faz, os negócios estão indo bem, o filho está bem educado, ele acha que não precisa mais pedir direcionamento diário para Deus. Ele faz uma oração anual: Senhor, abençoa meu ano de 2026, amém. 2027 ele faz a próxima oração. Mas nós vamos aprender na história de hoje. Gostaria que você abrisse, por favor, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Hoje eu quero te ensinar sobre a importância de escutar Deus todo dia. Escutar a Deus todo dia. Vou começar com um exemplo. Existe um homem que você conhece chamado Abraão. Já escutou falar em Abraão? Quem escutou falar em Abraão? Deus chega para Abraão, que você já escutou falar, e fala o seguinte: Abraão, pega teu filho, o teu único filho, leva para o Monte Moriá e degola. E mata, sacrifica. Uma ordem dessa é uma loucura, porque mexe com o maior instinto de proteção que o ser humano tem, que é com a sua cria. Você daria com certeza todo o dinheiro que você tem para um filho seu não morrer. Imagina você ter que matá-lo. É muito difícil. Mas Abraão era tão obediente a Deus que ele pega Isaac, caminha por 3 dias até Moriá para sacrificá-lo. Sabe qual a importância de você escutar Deus todo dia? É porque Deus vai mudar a ordem. No 3º dia, Deus vai falar assim: não mata mais. Imagina se você escuta Deus uma vez e não escuta mais, e cumpre a primeira ordem. Quem não escuta Deus todo dia pode estar vivendo um plano que 3 dias atrás funcionava, 3 dias depois Deus quer te direcionar para outro milagre, para outra coisa. Escutar a Deus não é quando está precisando, é todo dia. Senão nem crente você é. E a Bíblia diz, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, a partir do 10 diz assim: e Davi consultou o Senhor. Repete comigo: consultou. O que é consultar? O que é fazer uma consultoria? Perguntar, pedir conselho, ser orientado. Consultoria, ser orientado. A Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor. Primeiro vamos lembrar quem era Davi. Rei de Israel, poderoso e temido, nunca perdeu uma batalha, matava 1000 homens com um braço. Homem riquíssimo, famoso em toda a terra, o maior rei da história de Israel. Mais do que isso, um homem segundo o coração de Deus, um homem que construiu Jerusalém, tomou dos jebuseus e fundou a cidade de Jerusalém. Davi não é qualquer um não. Davi foi um homem muito poderoso. Esse homem que tinha expertise de guerra, campeão de batalhas, rei reconhecido, rico multimilhardário, parava para consultar ao Senhor. Ou seja, nenhuma vitória que ele tinha na terra roubava a oportunidade dele perguntar para Deus primeiro. Tem gente que está ganhando $1000 a mais, já para de falar com Deus. Se Deus quiser, agora ele fala comigo. Davi, tendo toda a glória, não fazia nada sem consultar ao Senhor. Presta atenção,
A Bíblia diz assim, no versículo 10, Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, que eram os inimigos da época, e nas minhas mãos entregarás. Eu estou lendo na versão King James, tá? E o Senhor disse a Davi: sobe, porque amanhã eu os entregarei na tua mão. Assim, eles subiram até Baal-Perazim, e Davi os feriu ali mesmo. Davi disse: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão. Deus irrompeu, Deus irrompeu, Deus quem fez através da minha. Muita gente me escreve assim, ó, na internet. Ontem mesmo me escreveram. Muita gente me encontra no aeroporto, em algum lugar, e fala: Thiago, você mudou minha vida. Eu falo assim: não, Deus mudou. Eu fui só um instrumento. Lembre-se que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não tem exceção. Eu paro a pessoa na hora: não, eu não mudei nada. Deus mudou, eu fui só um instrumento. E é porque Davi está deixando claro o seguinte, ó: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão. Eu fui só um instrumento. Como um irromper de águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E quando eles haviam deixado ali os seus deuses, Davi deu um mandamento e eles foram queimados no fogo. Os filisteus mais uma vez se espalharam ao longo do vale. Portanto, Davi voltou a consultar a Deus. Vou repetir. Portanto, Davi voltou a consultar. Repete comigo: voltou a consultar. Mas peraí, ele já tinha a estratégia de batalha um dia antes, já tinha vencido um dia antes, o inimigo já está fraco ali na frente, é só atacar. Para Davi não era só atacar, não. Para Davi deixa eu ver se Deus quer que eu continue atacando. Voltou a consultar a Deus e disse-lhes: o que eu faço, Deus? E Deus diz: não suba dessa vez atrás deles. Ou seja, parecia que estava ganho, mas Deus vê futuro e Deus fala: dessa vez vai ser diferente, não vai não. Um dia atrás ele falou: vai. Um dia depois ele falou: não vai. Para Abraão ele falou: mata. 3 dias depois ele falou: não mata. Quem não escuta todo dia perde a novidade divina. Quem não escuta todo dia está desatualizado das ordens dos céus. E está se achando porque escutou a Deus uma vez. E está achando obediente porque uma vez você obedeceu a Deus, enquanto todo dia Deus tem uma ordem nova para a sua vida. É por isso que tem gente na igreja 30 anos dando certo, 6 meses dando certo, 30 anos dando errado. Ou seja, é porque a prática da Bíblia e a oração diária é que muda o resultado do ser humano. Mas vai continuar. Não suba atrás deles, desvia-te e vem sobre eles defronte as amoreiras. Ou seja, deu até o nome das árvores. Está vendo as amoreiras? Você vai por ali. Desvia, eles estão aqui. Desvia, não bate de frente com eles. Vai pelas amoreiras. E será que quando você ouvir o som de um mover sobre a copa das amoreiras, ou seja, quando você vê elas balançando lá em cima, você sai para a batalha, porque Deus saiu adiante para ferir os exércitos dos filisteus. Davi, portanto, fez como Deus lhe ordenou. Vou repetir. Davi fez, portanto, como Deus lhe ordenou. E eles feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Versículo 17 para finalizar. E a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor trouxe temor a ele sobre todas as nações. A partir desse dia, todas as nações começaram a ter medo de Davi. E mais do que temor, medo, a fama de Davi se levantou em toda a terra, diz a Bíblia. Davi era um bom guerreiro, desde a mocidade.
matou urso e leão quando era um adolescente. Quando era um garotinho, cortou a cabeça de um gigante. Davi era especialista em batalha? Muito especialista. Mesmo sabendo como se faz, mesmo fazendo há muitos anos, não ousava fazer porque sabia, mas consultava a Deus se era momento e hora de fazer. Então, eu, por exemplo, prego há muitos anos. Eu não preciso preparar uma mensagem para pregar. Se o pastor falar agora, sobe ali e prega, eu subo na hora e prego, por causa da prática, muitos anos fazendo. Só nunca fiz isso porque eu temo ao Senhor. Então hoje de manhã acordei mais cedo, tirei um tempo com Deus, um devocional. Falei, Deus, o que eu ensino para o seu povo nessa manhã? Porque eu sei fazer na prática. Mas será que Deus quer que eu pregue o que eu quero pregar? Será que é isso que Deus espera de mim hoje? Ou eu vou fazer do meu jeito? Sabe por que tem crente que não dá certo? Porque faz do jeito dele. E com Deus só funciona do jeito de Deus. Deus nunca vai fazer do teu jeito. Deus vai sempre fazer da forma que já está escrito. Ponto final. Então Davi, ele tinha uma habilidade que hoje nós vamos aprender, que é, não importa a situação, eu vou consultar o Senhor. Ou seja, aqui eu estou em vantagem, eu estou vencendo os filisteus, está claro que eles estão fraquinhos ali na minha frente, vou atacar. Mas antes de atacar eu vou orar para saber. Não, mas está lógico que é para atacar, mas eu vou orar antes. Senhor, vou contra os filisteus. Ele falou, dessa vez não. Dessa vez não, dessa vez você não vai. Dessa vez você vai dar a volta, você vai pelas amoreiras. Quando elas balançarem, é o sinal que eu estou indo na frente matá-los primeiro. Mas nós temos vários outros exemplos de Davi consultando ao Senhor. Quando ele ainda não era rei, era fugitivo de Saul, ele morava numa cidade chamada Ziglag. Ele fez uma aliança com os estrangeiros e morava numa cidade chamada Ziglag. E os amalequitas, que eram um povo inimigo também, assim como os filisteus, deram contra a cidade de Ziglag quando Davi estava fora com seu exército. E sequestraram suas esposas, seus filhos, tomaram todos os seus bens. Quando Davi chega, está tudo pegando fogo, ninguém está lá, está todo mundo sequestrado. Quem aqui tem filho? Se você percebe que teu filho foi sequestrado, o que você faz agora? Sai correndo igual um maluco. Eu duvido tu ficar parado. Teu filho desapareceu, você sai correndo igual um doido. Você pega o telefone, sai ligando para todo mundo, corre na polícia, corre no hospital, vai ligando, vai desesperado. Davi recebe a notícia que suas esposas foram sequestradas, seus filhos foram sequestrados, seus bens foram saqueados. Aí ele fala o seguinte: gente, calma aí, chama o sacerdote. Aí vem o sacerdote, ele toma o manto de oração do sacerdote, em hebraico chamado talit. Ele toma o talit, a Bíblia diz que ele se ajoelha, coloca o manto de oração e fala: Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei? Não, peraí. Orar quando está fácil, tipo assim, ó, o filisteu está fraquinho, posso atacar? É uma coisa. Orar quando o teu filho está sequestrado, está tudo dando errado, você está cheio de pressa para resolver tua vida, você parar para consultar o Senhor. Por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não se atrevia a se mover nem pelas emoções do momento e nem pela habilidade que tinha. Tanto suas emoções quanto suas habilidades serão usadas por Deus, tá? Não pense que não valem. Pessoas emocionalmente desequilibradas vão causar problemas para Deus e para as pessoas. E pessoas que não têm habilidade, Deus pode até querer te abençoar, mas você não tem habilidade para aquele trabalho, e Deus não é injusto, não vai te abrir aquela porta de trabalho. Você não tem habilidade para fazer negócio, não adianta pedir para Deus te dar um negócio. Você não sabe fazer conta matemática, você não sabe conquistar o cliente, você não sabe fazer marketing, você não sabe entregar aquele serviço bem feito. Como é que você vai pedir isso para Deus? Então é claro que emoções e habilidades são muito importantes, portanto que, debaixo da orientação divina. Aí Davi ora e Deus fala: pode ir atrás dos amalequitas, que ainda hoje eu te entrego eles nas tuas mãos. Aí sim Davi ficou corajoso, sacou a espada e falou: bora, todo mundo atrás de mim. E vamos, começaram a andar, a princípio sem rumo, porque eles não sabiam para onde os caras tinham ido. E no caminho, todo mundo desesperado, centenas de homens de cavalo. No caminho, Davi vê um homem arrebentado no chão. Aí a Bíblia diz que Davi para todo mundo. Gente, espera aí.
Eu estou desesperado atrás da mulher, dos filhos, do dinheiro, de tudo que levaram. Tem um cara arrebentado no chão que eu nem conheço. Davi parou, porque ele era um homem segundo. Ele não conseguia ver alguém arrebentado e não parar para ajudar. É o que Deus faz. Deus tem muita coisa para fazer na vida, mas quando ele estiver arrebentado, ele para tudo que ele tem que fazer, vai lá e te cura, vai lá e te socorre, vai lá e te levanta, vai lá e te ajuda, vai lá e te aconselha, vai lá e te direciona. Ele para toda a sua majestade, porque você está num dia ruim. Davi desce do cavalo, ninguém está acreditando, não é possível que esse homem, tendo que correr atrás do prejuízo, vai parar para ajudar os outros. E a Bíblia diz que ainda era um escravo egípcio, ou seja, não era nem de Israel, era escravo, que valia menos naquela época como pessoa. E a Bíblia diz que o próprio Davi começa a tentar curar a ferida do cara. Como é que você está? A Bíblia diz que ele pega uva passas, começa a botar na boca dele para recuperar força. O cara, eu estou bem, é que eu fiquei doente, meu dono me jogou aqui para morrer. Quem era o seu dono? Eram os amalequitas. Eles acabaram de atacar uma cidade ali chamada Ziglag. Davi, é mesmo? E você sabe para onde eles foram? Eu sei. Davi, você me leva até lá? O homem, claro, se você não me matar eu te levo. Ou seja, olha como é que funciona Deus. Ele autoriza Davi a correr atrás dos amalequitas, mas não fala para Davi onde os amalequitas estão. Então Davi sai sem rumo. Ele está com a autorização divina para ir, ele só não sabe para onde. Porque ele para no meio do caminho para cumprir um princípio, que é o amor ao próximo. Ali Deus fala para ele onde os inimigos estão. No meio do princípio tem revelação. No meio do cumprimento do princípio, Deus te dá um GPS para você chegar exatamente onde estava querendo. A boa notícia não é essa não. A boa notícia é que ele chega, conforme Deus falou, ele mata todo mundo, os amalequitas, todos os inimigos são destruídos, ele recupera as esposas e os filhos, e a Bíblia diz que ele volta 7 vezes mais rico. Porque todos os despojos que aqueles amalequitas tinham acumulado, saqueando reinos, agora passou para a mão de Davi. Ou seja, o que seria o pior dia de Davi, porque ele consultou ao Senhor e cumpriu um princípio, virou o dia que ele ficou mais rico. Isso antes dele ser rei. Quando ele vira rei, ele fala, bom, agora sou rei, não preciso mais consultar o Senhor. É ruim, hein? Ele continua ajoelhando, fala, Deus me dá uma direção. Aí ele vence os filisteus 2 vezes seguidas, como nós acabamos de ler. E a Bíblia diz que a forma que ele venceu fez todas as nações temê-lo. Todo mundo estava com medo de Davi, e sua fama correu em toda a terra. Ou seja, teve que ter emoções calculadas, porque você tem que estar no nível de racionalidade muito grande para falar, peraí, antes de me desesperar eu vou orar. Tem que ter emoções calculadas, emoções equilibradas. Tem que ter habilidade, porque Deus não pegou a espada e matou os inimigos. Deus autorizou a espada de Davi matar os inimigos, então tinha que ter habilidade própria. Mas acima de tudo, o que fez Davi ser temido e famoso foi a permissão divina. Permissão divina. Muita gente aqui na América às vezes me procura e fala assim, cara, ora por mim, eu estou numa dificuldade muito grande. Eu falei, eu oro, mas só te perguntar, você perguntou para Deus se era para vir? Não, que meu primo veio, não sei o que. Tá, eu vou orar, mas só para te dizer que vamos orar pedindo misericórdia, né? Porque às vezes você não tinha permissão divina. Tem gente que casa sem pedir orientação divina. Casa. A decisão mais importante da vida é o casamento. Eu estou apaixonado, vou casar. Minha filha adolescente me fala, pai, como é que eu vou saber, tão jovem, quando eu encontrar o homem da minha vida, que é o homem da minha vida? Eu falei, porque Deus vai te dar um sinal, filha. Porque não tem como um ser humano, independentemente da idade, olhar para outro ser humano e falar, esse é o homem da minha vida. Você não sabe nem quem ele vai ser daqui a 5 anos. Se ele vai ser bom da cabeça daqui a 2 anos. Você não tem como conhecer o caráter da pessoa em 1 ano. É Deus que tem que te mostrar quem é quem.
é a permissão divina. Você está com uma ideia maravilhosa de negócio, você sabe fazer aquele negócio, mas antes de abrir, mesmo que tenha aparecido um sócio investidor, você vai dobrar o seu joelho e falar: Senhor, abrirei eu esse negócio e vou prosperar. E o Senhor vai te dar o sim ou não. Provérbio 16 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta sempre virá do Senhor. Portanto, que você tem um plano. Deus vai te dar que resposta se você não apresentou nenhum plano? Todo mundo fala: o sim e o não vem de Deus. Sim e o não de quê? Do que você apresentou, né? Então você não apresenta plano a Deus, você não consulta nada a Deus, e quer vir à igreja e achar que no domingo vai cair do nada um milagre na sua cabeça e tudo vai dar certo? No final das contas, Deus te trouxe aqui porque Ele quer acertar algumas arestas da tua vida, para as coisas começarem a fluir de uma forma que o próximo ano simplesmente será o ano mais surpreendente da tua história, porque você vai estar debaixo de permissão divina, a mão da bênção vai estar sobre você, tudo que você tocar vai começar a multiplicar e prosperar. E não é porque você vem à igreja só não, porque isso é só uma parte, é porque você cumpre o que está escrito, é porque você pratica o que Deus faz e fala. Quando Deus dá ordem, você obedece. Uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu tive um sonho. Eu não sou muito de sonhar. Eu tinha um sonho que a gente construía uma sede para o nosso instituto. Nesse sonho, Deus foi muito detalhista, me mostrou um auditório para 2.000 pessoas, múltiplos estúdios, uma central de estúdios para os nossos programas, escritórios super modernos. Eu falei: meu Deus, isso custa muitos milhões. Acordei com isso, comentei com a minha esposa. Ela: é engraçado, Tiago, eu tenho sentido no meu coração que está na hora de a gente ter uma sede. Eu falei: não, eu sonho, Deus fala no coração dela, passa 3 dias e recebe uma ligação. Alguém sabe aqui o que é profeta? Quem não sabe, procura na Bíblia. Me liga um homem e fala o seguinte: Tiago, Deus me deu uma palavra para você. Eu falei: ai, fala. Ele falou assim: constrói o que você sonhou, que o tempo é agora. Só para você saber, Deus, Ele odeia quem confia nele parcialmente. Sabe o que é confiar em Deus parcialmente? Deus te dá uma ordem, constrói, você fala: tá bom, deixa eu ver no meu banco se eu tenho dinheiro para fazer. Pronto, Mamon, Senhor das riquezas. Ou você consulta a Deus ou a Mamon. Os dois não dá. A Bíblia diz que não dá para servir os dois senhores. Eu recebi a ordem, nunca, diante do Espírito Santo que está aqui, peguei o aplicativo do meu banco, pastor, para saber se eu tinha dinheiro ou não para construir. Sabe o que eu fiz? Quando eu recebi a ordem, fui para a rua procurar terreno. Achei um. Aí eu falei: agora vamos achar a melhor arquiteta. Não tinha dinheiro. Aí a Janine: por que, minha esposa, por que a gente vai na melhor? Eu falei: para quem não tem dinheiro, a pior, a melhor é a mesma coisa. Não tenho dinheiro, vamos na melhor. Vamos na melhor. Quando a gente está na melhor, eu falo: quanto é que vai ficar? Ela fala assim: olha, há 2 anos atrás eu li um livro seu, até esse Dinheiro Emocional que eu te anunciei, e mudou tanta coisa na minha vida, eu perdoei tanta gente, minha vida financeira cresceu tanto que eu gostaria de doar a minha parte. Eu falei: bênção, primeiro sinal. Pum, começa a obra. Nunca vi conta de banco, nunca vi. A gente gastou dezenas de milhões para construir. Nunca entrei no aplicativo do banco. Eu mandava construir: ah, Tiago, tenho a parede de 1.000 e tem a parede de 5.000 que é muito melhor. Eu falei: bota de 5.000. Por quê? Não é porque eu sou maluco, é porque eu tinha uma palavra. Às vezes eu ia dormir e a Janine falava assim: Tiago, amanhã tem bem um boleto para pagar. Eu falei: é mesmo? Ela é 2 milhões. Foi assim: tem dinheiro? Ela: não. Eu falei: então vamos dormir. Vamos dormir tranquilo. Se der, a gente até faz uma
uma procriação, porque não tem muito o que fazer. Não tem o dinheiro, está na mão de Deus, né? Nunca atrasamos uma conta. Nunca devemos um boleto. Em um ano e meio, terminamos toda a obra. Um dos prédios mais bonitos de São Paulo, mais modernos, sem dever R$1 a ninguém. Por último testemunho, para você entender o que é estar debaixo de uma ordem de Deus e obedecer. O mais caro da obra, que eram muitos mil metros quadrados, era o ar-condicionado central. Era uma das coisas mais caras. Eu estou na obra um dia, tijolo, cimento, poeira. Entram uns fornecedores e eu escuto uns caras falando assim: aquele ali é o Thiago Brunet? Aí eu tentei virar assim: ai meu Deus. Eu falo com tanta gente todo dia que tem dia que você só quer ficar em paz, né? Aí ele falou: eu posso cumprimentá-lo e tal? Eu falei: Aí o cara, deixa eu falar com ele. Ele falou: Thiago, o cara é fornecedor, veio fazer um orçamento, ele queria só te cumprimentar. Eu falei: tá bom. Aí cumprimentar, e quando chegou perto de mim ele começou a chorar. Ele falou: posso te dar um abraço? Eu falei: não, primeiro dá o orçamento, porque a gente dá um abraço sem orçamento primeiro, o cara acha que está fechado, né? Não, você mudou minha vida e não sei o que. Aí ele falou: cara, você não está entendendo. Eu ia me matar, eu ia tirar minha própria vida. Escutei um vídeo seu no YouTube há não sei quanto tempo atrás, não sei o que. Hoje minha empresa prosperou, sou um dos maiores do meu mercado em São Paulo. O que você está precisando aqui? Eu falei: o ar-condicionado central. Ele falou: tá dado. Bum, deu todo ar-condicionado central. Esse foi amém fraquinho, porque não foi para sua casa, né? Não foi para tua obra. A obra dos outros é amém, 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 amém. Ó a inveja, hein? Tá amarrado. Quando você está debaixo de uma palavra, Deus vai mandar tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Deus não mente, Deus não sabe errar, Deus não falha, Deus não chega atrasado. Por isso que você tem que escutá-lo todo dia, para saber o que Ele quer de você hoje. O que Ele quer de você hoje. Então todos os dias eu não me dou ao luxo de sair da minha casa sem orar. Não porque eu sou religioso, mas é porque eu preciso de proteção, eu preciso de iluminação divina para as decisões do dia, eu preciso de sabedoria para falar tudo o que eu falo e o tempo que eu falo. Eu preciso de tanta coisa de Deus que não tem como eu acordar e sair de casa sem orar. Não tem como, desculpa, para mim não dá. Eu vou, me tranco na porta do meu quarto e começo a falar com Deus. Deus, me dá sabedoria de hoje, protege minhas crianças. E a melhor forma de orar é orar o que está escrito. Porque quando você ora o que está escrito, é certo que vai dar certo, que vai acontecer. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então eu falo: Senhor, minha casa teme o seu nome, acampa teus anjos ao redor dos meus filhos. Então você está orando o que está escrito. Deus vai responder? Com certeza. Quando você ora o que não está escrito: Deus, me dá uma Ferrari. Deus pode responder? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não está escrito, vai de acordo com a vontade dele, né? Aliás, Tiago capítulo 4 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas se você pede o que está escrito, é 100% de chance de Deus responder. Então eu pego todas as minhas manhãs e começo a colocar na mão de Deus. Deus, me guia, me dá sabedoria. A tua palavra diz, Senhor, que quando a gente estiver diante de gente poderosa, teu Espírito Santo vai colocar as palavras na nossa boca. Tu sabe essa reunião que eu tenho hoje às 4 horas da tarde com esse homem poderoso? Senhor, eu estou até tremendo porque esse homem é muito poderoso, mas coloca as palavras na minha boca. Aí 4h30 eu saio da reunião com o melhor negócio da minha vida fechado. Vai falar que é a minha capacidade? Não. Eu tenho habilidade como Davi tinha com a espada, eu tenho nos negócios. Eu tenho minhas emoções muito mais racionais do que atacadas como Davi. Mas eu tenho certeza que eu fui só um instrumento. Foi a mão dele quem fez. Foi a mão do Eterno. Foi a autorização divina. Foi a bênção divina. Foi a palavra que desceu do céu. Você pode ver que Deus usa quem Ele quiser. Ele já usou até um burrinho. Ele usa quem Ele quiser. Mas quem entra para a história são os preparados. E não é qualquer preparado, é o preparado que se submeteu à vontade de Deus. Davi,
Jacó, Abraão, José. A pessoa que está preparada, tem habilidade para fazer, tem emoções equilibradas, racionais, mais racionais do que conturbadas, porque é muito difícil na nossa geração ter saúde mental, quanto mais emocional. Está difícil para todo mundo. Com certeza, se você não está passando por isso, alguém que você conhece está ou com ansiedade, ou com ataque de pânico, ou com crise de insônia, ou com depressão, ou com tristeza profunda, ou com não sei o quê. A gente está vivendo uma época de saúde mental drástica. As pessoas não estão conseguindo se equilibrar emocionalmente. O problema é que sem equilíbrio emocional você não consegue tomar decisões assertivas. Você grita com quem deveria acolher. Você ofende quem justamente mais te ama. Você zomba quando na verdade deveria elogiar. Uma vez um amigo meu chegou para mim, eu estava usando uma roupa bonito, eu comprei um terno daqueles transpassados, aqueles que faz assim bonito, elegante. Aí um amigo meu falou assim: ei, onde você comprou lá? Não tinha para homem não? Peguei ele e falei: vem cá, cara, porque você é meu amigo, eu vou te dar um conselho. Coloca tuas emoções no lugar, porque o que você fez foi olhar para minha roupa, gostar, e ao invés de elogiar, você atacou. Isso é um problema emocional. Aí ele: não cara, tal. Você quer que eu te ajude? Não, me ajuda. Eu falei: lê esse livro aqui, vai te ajudar. E dei um livro para ele, do Dr. Augusto Cury, sobre inteligência emocional. Lê esse livro aqui. Porque tem gente que a gente ama, tem gente que você tem que deixar para lá porque você não tem aliança nenhuma, não está nem aí para você. Mas tem gente que você ama, tem gente que você vai conviver todo dia. Você não pode deixar isso passar. Você fala: peraí, isso que você está fazendo não é certo. Eu posso te ajudar? Pode. Olha, ao invés de zombar, criticar, fazer piadinha, elogia, que é o que você está com vontade de fazer. As tuas emoções não estão deixando você fazer o que tem que ser feito. Então é claro que você vai precisar de emoções no lugar, é claro que você vai precisar de habilidade. Você precisa ser especialista numa coisa. Está escrito em Provérbios: vês um homem perito no que faz, especialista no que faz, ele vai andar com reis e não com a plebe. Então, para fazer coisa grande, negócio grande, para sair bem na vida material aqui na terra, tem que ser especialista. Então eu não estou desqualificando nada disso, eu só estou dizendo que acima de todas as coisas, joelhinho no chão, porta trancada, humilha-se diante de Deus e fala: sem ti nada eu posso fazer. Senhor, parece que esse negócio já está fechado, mas se não é para mim, desfaz. Se é para mim, faz assinar hoje. Senhor, parece que aquele amigo ali é tão bonzinho, mas se ele é uma armadilha